servo de Deus, ele é cooperador. Ele me contou essa obra que fala a respeito de televisão. Tinha o nosso irmão, e que ele tinha uma barraca na feira, e de repente Deus falou que ia abençoá-lo, e de uma barraca foi aumentando, e Deus foi abençoando ele, e ele já estava com 14 metros de barraca na feira. Era a barraca que vendia mais. E Deus abençoando, ele comprou casa, comprou carro, e o dinheiro foi entrando, Deus foi abençoando, e de repente ele pôs o dinheiro no coração, foi até a loja, comprou uma televisão e pôs dentro de casa. Começou a assistir, começou a ver programas, filmes, a esposa começou a ver novelas, e de repente começaram a fracassar, e pararam de ir na igreja por causa da televisão. Mas a filha, a mocinha, firme na igreja, não arredava os pés, não assistia a televisão, e chegava na igreja firme, pedindo para que Deus fizesse uma obra na vida dela, dos pais. E de repente, Deus começou a pôr a mão no casal, e ele começou a perder as barracas na feira, porque não começou a vender mais nada. Deus permitiu que ninguém encostava mais nas barracas para comprar, e de repente ele vendeu um pedaço, foi vendendo outro, foi se acabando. Deus foi tirando tudo que ele tinha, e ali ele perdeu tudo. E em termos das barracas na feira, ele ficou sem nada. Aí ele ficou com a sua casa, seu carro, mas a televisão ele não vendia, ele não voltava para a igreja. Aí Deus acertou o cerco, ele precisou vender a casa para pagar algumas dívidas, e foi morar em uma casa que tinha um cômodo, e estava bem velha. Precisou vender o carro, não conseguiu mais ficar com o carro também, e ali Deus foi tirando tudo. Ele precisou vender os móveis, porque não cabia na casinha, por ser um cômodo, mas a televisão ele não vendia. E a filha chegou até os avós e falou: ele vende tudo, menos a televisão. Aí a avó falou para a menina: fique em paz, porque Deus vai fazer a obra. E a esposa, vendo a situação, vendo que tudo estava se acabando, tudo se ia, ela pegou e voltou para a igreja e começou a se humilhar. Mas ele, duro, continuou na frente da televisão. E uma certa noite a esposa foi para a igreja com a filha, e ele ficou assistindo uma tarde. E de repente Deus pegou o espírito dele e levou até a casa do irmão dele. E quando chegou no quintal da casa do irmão dele, ele viu uma pessoa vestida com capa preta, boné preto, e perguntou para ele: o que você faz aqui? Aqui é a casa do meu irmão. Quem é você? E ele falou: eu sou Satanás. Mas o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque aqui tem meu trono. E onde tem meu trono, ali eu habito. E qual é o seu trono? É a televisão. Onde tem televisão, ali eu estou, porque é o trono meu. Levei 150 anos para construir a televisão, eu e os meus entes. E nós tínhamos certeza que se nós construíssemos a televisão, nós tirávamos crentes da congregação cristã no Brasil e fazer eles parar na graça e um dia não entrar no céu. E nessa situação, Deus voltou o espírito dele. E quando ele voltou em si, ele estava na casa dele, arrepiado, que ele subia e descia, sentado naquele sofá que ele estava. E de repente ele saiu correndo para a igreja, e entrou um temor nele, ele destruiu a televisão, acabou com ela, se humilhou diante de Deus, e Deus apareceu na vida dele, abençoou-o de novo, e ele estava louvando e dando glórias a Deus. Irmãos,
vou contar outra obra que Deus operou, porque também fala a respeito de televisão. Deus mandou alguns irmãos em uma casa, por revelação. Eles oraram a Deus e foram. E quando chegaram na casa, e Deus olhou a casa, era uma mansão, mas como Deus mandou, eles apertaram a campainha. O nosso irmão saiu, atendeu ele, e quando entrou ele virou para os nossos irmãos, virou para o dono da casa e falou assim: Deus nos mandou aqui e Deus nos revelou uma grande necessidade. Aí o nosso irmão falou assim: vem até aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aí eles acompanharam o nosso irmão, dono da casa, e ele pegou e abriu a porta da garagem e mostrou 5 carros zero. Ele falou: olha, eu tenho 5 carros zero, eu não tenho necessidade. Mostrou a casa, os quartos, a sala, a cozinha, até nos copos, nos garfos que ele comia, era coisa de última qualidade, é coisa de primeira. E falou: eu não preciso de nada, eu não tenho necessidade, eu acho que você se enganou. Mas na casa tinha 3 televisões. E de repente os irmãozinhos começaram a querer ficar em confusão, mas eles afirmavam: Deus falou para nós que nessa casa tem uma grande necessidade. E de repente um urro foi dado dentro da casa. E nossos irmãos falaram assim: o que foi isso? Aí nosso irmão falou assim: isso aí não é nada não, é meu filho que está endemoniado, e como se soltar ele, ele quebra tudo. Então mandei fazer uma jaula especial para ele, como tenho dinheiro, e está dentro do quarto dele, e de tempo em tempo eu mando o corpo de bombeiro vir até aqui, põe a camisa de força nele e faz uma limpeza geral. Aí os irmãos falaram: irmão, e o irmão fala que não tem necessidade dentro da casa? Eis a necessidade que Deus mostrou, é grande, irmão, e nós vamos falar com ele, mas se soltar ele quebra tudo, porque uma vez foi solto, ele me quebrou tudo aqui, eu tive que fazer tudo de novo. Mas nós vamos falar com ele em nome do Senhor Jesus. Ele falou: só abra a porta, não tem problema, abra a porta. Aí quando abriu a porta, ele deu outro urro. Aí os irmãos perguntou: por que você está aqui? E por que você entrou nesse jovem? Ele respondeu: é porque aqui tem 3 tronos meus. E onde tem esse trono eu habito. E quem que é esse trono? É a televisão. Aqui tem 3 tronos meus, 3 televisão. Então é por isso que eu habito nessa casa. E eu levei 150 anos, eu e os meus entes, para construir a televisão. Porque nós tínhamos certeza que se nós construísse ela, o povo da congregação compraria e eles enfraqueceriam na fé, e quem tem televisão não entrará no reino dos céus. E nesse momento que ele falou isso, o diabo, entrou um temor no nosso irmão. Ele abriu as janelas, aí ele pegou uma das televisões e soltou pelo alto, e caiu no meio da rua e estourou. Ele pegou a segunda e jogou pela outra janela e estourou, e pegou a terceira e jogou pela outra. E quando jogou as 3 televisões fora, que tudo estourou, o diabo gritou: agora eu vou embora, porque aqui não é mais meu lugar e aqui não tem mais meu trono. E sumiu. Foi aberta a jaula e o moço está lá louvando e glorificando a Deus, e o nosso irmão dando glória a Deus pela obra que foi feita. Este é mais um exemplo para nós fugirmos do mal, agarrarmos no bem, sermos mais crentes e se santificar mais, fugirmos do mundo e agarrar nas olas de Jesus Cristo e termos só Ele como nosso pastor, porque tudo Ele fará para aquele que crer, e Ele vai fazer aquilo que nós precisamos, porque quem crê em Deus e foge do mal se torna um amigo fiel dele. E Deus sendo nosso amigo e nós sendo amigo de Deus, não há nada que possa nos parar, barrar ou impedir de dar glórias a Deus
e um dia entrarmos na sua glória e cantarmos o hino da vitória. Estava um dia congregado em São Roque, interior do estado de São Paulo. E o nosso irmão cooperador que Deus estava tomando, nosso irmão José Carlos, ele contou uma obra que ficou gravado no meu coração e eu vou contar aqui. Tinha um servo de Deus que tinha uma sapataria e aí ele consertava sapato, mas era muito pouco, a freguesia era pouca, a sapataria era na sua própria casa, mas Deus ajudava ele. E tinha um advogado que de vez em quando levava sapato para ele arrumar. Ele chegou lá e levou um sapato para ele arrumar. E quando olhou aquelas crianças, tinha bastante crianças, olhou aquelas crianças bem arrumadas, fortes, a esposa forte. Aí ele pegou e falou assim pro nosso irmão: eu quero saber o que é que você faz para as suas crianças estar tão bem arrumadas, tão fortes, e você não ganha bem, aqui não tem freguesia para isso. Você não ganha salário para cuidar dessas crianças igual eu vejo. Como é que você consegue viver com essa sua família? E eu vejo que eles estão tão bem assim. Explica para mim o que você faz. E o nosso irmão virou para o advogado e falou: Deus tudo pode. Ele foi embora, passou alguns dias, ele levou um outro par de sapato para arrumar, levou lá, e chegando lá, ele falou assim para o nosso irmão sapateiro: eu me admiro, eu não estou entendendo, a tua família está tão bem cuidada, teus filhos estão fortes, o ganho aqui não tem para isso, você não ganha dinheiro para isso, você não tem condições para isso, dá para explicar o que é que você faz para cuidar de sua família e deixar tudo desse jeito? E o nosso irmão respondeu: Deus tudo pode. Aí ele pegou e saiu. E num fim de semana, o advogado pegou seu carro, foi para a praia, chegou lá, se divertiu. E quando chegou a hora de vir embora, ele pediu para a esposa esperar um pouco. Ele pegou seu anel de formatura, que era o anel que ele tirou no diploma de advogado, e ele parou diante do alto mar e pegou o anel de formatura e jogou bem forte no meio do mar e falou assim: se o Deus tudo pode do sapateiro pode mesmo, esse anel vai voltar no meu dedo. Voltou com a esposa, pegou o carro, foi embora para sua casa. Passada uma semana, ele falou para a esposa: eu estou com vontade de comer peixe. Aí a esposa foi na peixaria e chegando lá falou assim: eu quero um peixe. Aí o peixeiro falou: esse aqui tá bonito. Ela falou: não, eu quero aquele outro peixe que tá ali. Aí ele pegou, embrulhou, ela levou para casa. E quando ela chegou em sua casa, ela foi limpar o peixe. É que quando ela cortou o peixe, a faca enroscou em alguma coisa. Ela abriu mais o peixe, olhou, chamou o esposo. O esposo foi até lá e abrindo, o anel estava lá no fundo. Ele pegou o anel, olhou, estava o nome dele. Ele enfiou no dedo e falou: Deus tudo pode. E ali foi feita a obra, provando que Deus cuida do seu povo e Deus não deixa ninguém perecer. E que na hora da necessidade, e que quando pensa que não tem mais jeito, Deus aparece e fala: estou aqui para te suprir. O Deus tudo pode, a quem crer nele e confia, nunca ficará confundido e envergonhado. Nosso eu ouvi uma obra de uma nossa irmã que mora em Curitiba, estado do Paraná. Ela contou essa obra na igreja
eu guardei no coração e vou contar aqui. Ela contou que ela estava passando uma aflição espiritual muito grande, uma prova na alma, e essa prova foi aumentando. O adversário lutava com ela dizendo: você não tem vida eterna, você não vai para o céu, você está esquentando o banco. Para que você crê? Para que ir na igreja? Por que você não para? Deus não te ama mais, Deus não te quer. E ela não tinha força para expulsar, e aquilo foi entrando nela, e ela entrou em desespero. A presença de Deus não manifestava mais na vida dela, e o adversário falando que não adiantava mais ela ir na igreja porque ela estava esquentando o banco. E nessa prova, nessa luta, nessa angústia, nessa aflição, nesse desespero, um dia ela foi congregar, mas ela já não estava entendendo a palavra. Mas ela foi na igreja, e chegando lá Deus falou: eu vou mandar um anjo para falar contigo que eu te amo. E ela foi para casa, e o adversário lutando contra a vida dela, o adversário guerreando, dizendo que ela não tinha vida eterna, que ela não ia para o céu, que ela estava esquentando o banco. E nessa prova, e nessa angústia, ela morava no sítio, e ela pegou e saiu um dia assim de tarde, e tinha uma pedra debaixo da árvore. Tinha uma pedra debaixo da árvore. E ela pegou e sentou, E ali ela começou a chorar de angústia, de aflição. E o diabo falando para ela que ela não ia para os céus. E que não adiantava ir mais na igreja, que Deus amava mais ela. E de repente apareceu um couro de passarinhos, e começaram a gorjear em cima das árvores. E um dos passarinhos desceu e passou na frente dela e começou a voar. E o passarinho voava na frente dela e começou a cantar: Jesus foi ao céu preparar o lugar aos filhos de Deus. Um eterno lar prometeu lutar na pátria eterna nos céus. E assim, aquele passarinho cantou o hino todo para ela. E quando o passarinho cantava esse hino todo, Deus começou a tomar a linguagem do Espírito Santo. Aí o passarinho juntou com os outros e foram embora. E ela falando em língua, aquela angústia saiu, aquela aflição foi embora, o diabo sumiu. E ela falou: hoje eu vou na igreja porque eu vi que Deus me ama, que Deus está comigo, que Deus está na minha vida. E ela se arrumou e foi para a igreja. E quando ela estava no ponto de ônibus, apareceu uma outra irmã, bem arrumada, bem vestida, cabelos longos, e começou a conversar com ela. E de repente perguntou: a que igreja que você vai? Eu vou em tal igreja, eu também vou lá hoje. E começaram a conversar as duas. E de repente aquela irmã que apareceu começou a profetizar a vida dessa jovem inteira. E entraram no ônibus e a irmã foi profetizando o passado, o presente, o futuro, e falando tudo que Deus ia fazer na vida dela. E ela esqueceu que estava dentro do ônibus, que o povo estava dentro do ônibus. E ela começou a falar em língua, Deus começou a tomar ela. O povo achava que ela estava louca, que ela tinha perdido o juízo, mas ela não esquentou, ela continuou falando em língua e Deus tomando ela. Desceram do ônibus, ela falando em língua, aquela irmã falando com ela. E quando subiram a escada da congregação, a jovem falou para a irmã: eu vou até o banheiro. Aí a irmã falou: sim, eu estou indo para aquele que me enviou, a paz de Deus. E começou a subir para cima, e ela começou a olhar. Era um anjo de Deus que apareceu em forma de irmã e falou toda a vida dela em que Deus ia fazer. E de repente as outras irmãs falaram assim: mas cadê aquela... com quem que você estava conversando? Ela falou: eu estava conversando com uma irmã que estava aqui. Se não tinha ninguém aí, estava só você. Ela entrou na igreja falando em língua, Deus libertou ela. E tudo aquilo que o anjo profetizou para ela se cumpriu na vida dela. E hoje ela está dando glórias e louvores a Deus, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, mesmo passando prova, angústia e aflição. Nós temos que confiar no Deus vivo. O que Ele fala, Ele cumpre na nossa vida. Vou contar uma obra que Deus fez com uma nossa irmã. Ela é da cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo.
uma organista, cabelos longos, nunca foi passado tesoura em seus cabelos. E um dia ela se arrumando para ir para a igreja, ela foi pentear seus cabelos, ela pegou e ligou o ventilador para ir um vento, para secar mais depressa. E quando estava praticamente seco e que ela foi passar perto do ventilador, ela esqueceu e seus cabelos se enrolou no ventilador. E o ventilador puxou e não teve condições mais de sair, porque enrolou e não teve condições nenhuma de desenrolar. E a nossa irmã começou a gritar desesperada, o esposo foi até lá correndo, mas não conseguiu tirar, não conseguiu fazer mais nada. E teve que cortar o cabelo bem na ponta, no lado onde estava o pé do ventilador. E a nossa irmã, era o dia dela tocar aquele dia no culto, ela fez um pitoque para ninguém ver, e foi chorando de sua casa até a congregação, chorando. Tudo que ela tinha de choro, ela chorava, o esposo chorando. E quando ela chegou na igreja, ela tocou, chorou o culto inteirinho. E ela falava: Senhor, os meus cabelos que eu te honrei desde a minha meninice, na minha mocidade sempre fui crente, eu nunca passei tesoura nos meus cabelos, e agora o inimigo amou essa, e meu cabelo ficou no ventilador, e eu sou organista, eu sou tua serva, eu quero meus cabelos de volta. E ela chorava, e terminou o culto, ela voltou para casa chorando, derramando lágrimas. Ela e o esposo chegaram, oraram a Deus, e Deus falou para ela: fique em paz que eu vou fazer uma obra. E ela deitou, e quando ela deitou, Deus deu um sono tranquilo para os dois. E que quando ela acordou de manhã e levantou, Deus falou para ela: olha no espelho. Ela falou: Senhor, meu cabelo está feio. Deus falou para ela: olha no espelho. E que quando ela encostou em frente ao espelho, os seus cabelos estavam normal, como nunca tivesse passado tesoura. A quem não crer nessa obra, é só ir em Campinas, na casa da nossa irmã, que ela mostra o ventilador com o cabelo dela lá e a obra que Deus fez na vida dela. Essa obra foi na nossa região, que eu morava em Santa Bárbara do Oeste, pertinho de Campinas. E essa obra foi feita lá na época em que eu morava ainda em Santa Bárbara, porque o nosso Deus, para fazer as partes impossíveis para nós, é fácil. E quando nós pensamos que está perdido, está ganho. E quando nós pensamos que foi, está perto. E quando nós falamos: não tem mais jeito, Deus dá um jeito. Aonde a mão do homem não alcança, a mão de Deus alcança. E aonde o homem não pode entrar, Deus entra. E o que precisa ser feito é feito, e obras impossíveis Deus faz, cumprindo o que Jesus Cristo falou: se tiverdes fé, maiores do que estas vereis. E São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, ele nos contou uma obra, e eu vou transmitir a vós. Ele contou que a sua esposa começou a ficar doente. A sua esposa começou a ficar meia pálida, ruim. Aí quando ele percebeu que a esposa não estava boa, ele pegou e levou ao médico. E quando ele chegou ao médico, examinaram ela, pediram exame. E depois de pronto chamou ele e falou: seu João, a tua esposa está com um tumor no útero. Pode ser maligno, pode ser benigno. Nós não sabemos ainda, mas nós mandamos tirar um pedacinho do tumor e ele está indo para o hospital de análise. E daqui 15 dias o senhor volta aqui para ver o que se é benigno ou maligno. Se for benigno, nós opera, tira fora, fica tudo bem. Mas se for maligno, aí nós vamos ver o que vai fazer. E eles foram embora. E quando passou uma semana, a Previdência Social parou na porta do irmão João e falou: seu João, tem 2 médicos na sala, mandou vir buscar o senhor, os exames da tua esposa chegou, e aí eles querem conversar com você, vamos até lá. Eu peguei minha esposa, fui para o hospital, fiquei meio preocupado, porque eles falaram 15 dias, e dentro de uma semana mandaram me buscar em casa com a minha esposa. E quando nós chegamos lá, eles pediram para ela ficar na saleta, e eu entrei na sala. E quando eu estava na sala conversando com os médicos, eles começaram a falar: seu João, a tua esposa está mesmo com tumor no útero, nós não sabemos como, nós vamos tentar fazer alguma coisa, nós vamos tentar mexer, nós não sabemos por onde começar, mas nós vamos tentar alguma coisa. E aí ele pegou e falou assim para os médicos: doutor, eu sou crente em Jesus Cristo, não tenho medo de nada, não temo a nada.
eu tenho Deus para me ajudar, Ele me dá força, até que a minha esposa tem, o senhor pode falar, porque eu não tenho medo, e eu tenho Deus para me ajudar. Aí quando ele ouviu isso, os médicos falaram, o senhor é corajoso, o senhor é valente, eu vou falar o que a tua esposa tem, a tua esposa está com tumor maligno no útero, e não tem mais condições, ela tem 13 dias de vida, nós vamos assinar uma papelada aqui para o senhor, e o senhor vai levar ela para uma cidade próxima daqui, onde é o Hospital do Câncer, lá ela vai tomar as aplicações, essas aplicações é para tirar a dor que ela sente, e o senhor vai ficar com ela nesses dias de aplicação, é 13 dias, o senhor vai ficar com ela, e depois de 13 dias ela vai morrer e não tem mais cura, porque a situação dela está difícil, porque já enraizou para a bexiga, já enraizou para o lado do intestino, não tem mais condições, e daqui 13 dias tua esposa já está morta, e você tem que ir para lá, para ver ela tomar as medicações, e nesses 13 dias você vai ficar com ela, que é só os 13 dias que você tem com ela. E quando ele ouviu isso, ele quis arrancar o cabelo da cabeça, e ele ficou desesperado, e Deus desceu e falou com ele, você não falou para os médicos que eu sou teu ajudador, e que você tem Deus para te ajudar, e que você não tem medo de nada? Por que agora você vai arrancar o cabelo da tua cabeça? Aí ele pediu perdão para o Senhor, falou para os médicos, me dá a papelada, eu vou até lá, e segunda-feira eu levo, era uma sexta-feira isso, e segunda-feira eu levo ela para a cidade próxima, e ela vai tomar as aplicações. Aí quando ele saiu com a papelada na mão, a esposa estava na saleta, sentado, recebeu ele com um sorriso, mas ela já estava muito pálida, o cabelo caindo, já não estava aguentando andar muito, deu o braço para ele, foi para casa. Quando chegou lá, ela deitou, ele foi, fez uma sopa, levou para ela na cama, porque ela não aguentava mais andar direito, e ali quando ela tomou aquela sopa, ele foi para a sala, era umas 7 horas da noite, ele pegou e prostrou os joelhos em terra, pôs a sua boca no chão e falou, Senhor Deus de Israel, eu vou ficar prostrado aqui na tua presença, eu posso ficar 1 hora, eu posso ficar 1 noite, eu posso ficar 1 semana, eu posso ficar 1 ano, eu fico 15 anos, enquanto tu não me responder, eu não tiro a boca do chão. E ali naquele estado que ele ficou, ele orou e começou a falar com Deus, e as horas foi se passando, isso quando ele prostrou era 7 horas da noite, quando foi às 3 horas da noite, que ele já estava com 8 horas prostrado com a boca no chão, Deus desceu e falou para ele, meu servo, vai lá e avisa para tua esposa que amanhã eu vou mandar um anjo para almoçar com vocês. E ali ele pegou e levantou da oração, foi até o quarto, avisou a esposa e falou, hoje na hora do almoço vai vir um anjo aqui para almoçar conosco. Aí ele pegou e falou, mas como que você está sabendo que vai vir um anjo aqui se você não saiu de casa? Aí ele pegou e falou assim, eu sei porque eu estava orando e o próprio Deus me falou. E quando foi de manhã, ele pegou e levantou cedo, os filhos levantou também, e começaram a limpar a casa, limpou todinha a casa de ponta a ponta, e não deixaram nenhuma teinha de aranha, e depois se limpa, aí os filhos foram para fora, tem uns pés de flor de primavera, aí os meninos pegou flor de primavera e começou a pôr no portão, puseram no corredor onde o anjo ia passar, enfeitaram o corredor, enfeitaram o portão, enfeitaram a porta, e depois de pronto, de manhã mesmo ele pegou e ali os filhos tomam banho, pôs roupa para ir para a igreja, ele ajudou a esposa a tomar banho, ela pôs o conjunto de ir para a igreja, aí ele ajudou a pentear o cabelo para não cair muito, porque estava caindo demais, ele tomou banho, ele pôs o terno, e estava tudo prontinho, a mesa pronta, e quando estava tudo em ordem, esperando o anjo do Senhor, ele chamou os filhos e falou, vamos até o quarto orar com a sua mãe para que o anjo apareça. E eles foram orar, e quando acabaram de orar, aí quando ele estava orando, aí Deus falou no coração do irmão João, meu servo, se eu mandar um anjo em forma de mendigo, tu aceita? Ele falou, tudo da tua parte é bom, Senhor. Aí ele pegou e levantaram da oração, a esposa falou assim, falou, me dê um pedaço de pão. Aí o nosso irmão João saiu para fora e falou, eu não tenho um pedaço de pão para te dar, eu tenho um banquete preparado para você, entra. E ele foi entrando, ele falou, posso te dar um abraço? Pode. Aí o irmão João deu um abraço nele, os olhos azuis, muito lindo. Ele olhava para aqueles olhos, parece que ele não conseguia filtrar naqueles olhos, e mendigo costuma feder. E de repente, quando ele abraçou aquele mendigo, começou a exalar um bom cheiro, um cheiro gostoso. Aí ele abraçou mais forte e levou ele para casa. Vamos entrar, o banquete está na mesa. E
ele foi entrando, olhando em tudo, e quando ele entrou na casa, ele pôs a mão na cabeça de cada filho dele, que é 4 filhos, ele pôs a mão na cabeça de cada filho do Monjão, e depois sentaram-se em volta da mesa. Aí o mendigo pegou o prato do Monjão, fez o prato dele, entregou para ele comer, pegou o prato da esposa, fez o prato da esposa, entregou para ela, pegou o prato de cada filho, fez e entregou para eles. Aí ele pegou o prato dele, fez, e quando ele preparou a primeira garfada para pôr a boca, o nosso irmão João não aguentou e falou assim: de onde tu és? Quem é você? De onde tu vens? Qual é o seu nome? E quando falou isso, ele voltou o garfo no prato, ele levantou, empurrou a mesa, mas nisso as panelas começou a pular, os pratos começou a titiritar em cima da mesa, e ele pegou e foi andando na casa, e cada passo que ele dava na casa, a casa tremia inteirinha, e ele foi pro lado da sala, e o nosso irmão João de um lado, a nossa irmã do outro, e quando ele entrou na sala, ele levantou as 2 mãos para o céu, e começou a falar a linguagem dos anjos, e ali Deus deu a interpretação para o nosso irmão João, e ele orando, e ele interpretando, ele falava em língua assim: ó Pai, sendo querubim na tua glória, eu estou nessa baixa terra, numa humilde casa, cumprindo uma missão. Aí ele abaixou e deu um tapa no chão e falou: eu arranco o câncer dessa casa e jogo no lugar onde eu sempre joguei. Eu vou abençoar essa casa, e essa casa será chamada Casa da Maravilha. Aí ele pegou, e quando terminou, o nosso irmão João caiu de um lado, a esposa caiu do outro, resplandeceu tudo, e de repente o irmão João criou força e olhou nele, ele virou um sol, e começou a subir, e ele olhava, e quando subiu, que sumiu, ele pegou, e falou assim, lembrou do saco, e falou: eu vou ver onde está o saco, porque ele não levou, correu na cozinha, e quando chegou na cozinha, o saco também tinha sumido, e ali eles começaram a dar glória a Deus, e a esposa, de tão pálida que estava, tão ruim, ela envermelhou, o soro dele envermelhou seu rosto, e ali foi uma obra perfeita. Eles falaram em língua, não conseguiram comer aquela tarde, a casa ficou em um suspense, e no outro dia de manhã ele pegou, foi no hospital, levou no mesmo médico, e quando chegou lá no hospital, o doutor pegou e falou assim: não adianta passar ruge, não adianta passar batom, não adianta se envermelhar com tanta coisa, porque não adianta você fazer isso para ficar vermelha. E virou para o irmão João e falou: por que você não foi para Barretos para levar tua esposa para tomar as aplicações? Aí o irmão João respondeu: é porque um anjo desceu do céu e falou comigo, veio em casa e libertou a minha esposa, contando, fez os exames, ela estava liberta, e Deus fez essa obra na vida dele, e hoje nós estamos aqui contando o milagre que Deus fez na vida dele. Porque aquele que crê em obra, Deus faz milagre. E nós, crendo em milagre, temos certeza que sempre vamos receber da mão de Deus aquilo que precisamos. E mesmo quando nós estamos nas situações difíceis e que precisa Deus enviar um anjo, Deus manda um anjo e liberta nós, e nós damos glórias e aleluia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vou contar mais uma obra que Deus fez na vida do nosso irmão João Martins, que eu ouvi da própria boca dele. Ele contou que ele sempre faz visita na obra, e que todos os domingos ele sai, e a esposa nunca espera ele domingo para almoçar, porque todos os domingos ele tem um lugar para ir, ele vai fazer visita. E no domingo, ele falou para a esposa: hoje eu não vou sair de casa. E a esposa admirou e falou assim: é verdade, você não vai sair de casa hoje? Não. Então eu vou fazer um almoço especial, porque hoje o meu esposo vai almoçar comigo. Aí chamou os filhos e falou: tem novidade hoje. Aí os filhos perguntou: qual a novidade? Teu pai vai almoçar conosco hoje. Aí o senhor falou: é novidade mesmo, mãe, faz um almoço especial. E aí ela foi para a cozinha para preparar as coisas, e ele foi para o quarto orar. E quando ele estava de joelho, Deus falou para ele: você não vai almoçar com a tua família hoje de novo. Ele falou: por que, Senhor? Você vai para uma casa, e que lá tem um casal de velhos que está
te esperando para você almoçar com eles. Aí Deus mostrou uma casinha para ele, mostrou um casal de velho, e mostrou a irmã de muleta andando dentro da casa. E ali Deus falou para ele, vai almoçar com eles, porque eles vão ficar contentes de ver você lá. Aí ele pegou, avisou a esposa, e ele falou assim, eu vou levar alguma coisa, Senhor, que a minha esposa está fazendo para cumprimentar o almoço lá. Aí Deus falou, você não vai levar nada. Você vai almoçar do que ela pôr na mesa lá, você não vai levar nada daqui. Aí ele pegou e despediu da esposa, dos filhos, e foi para lá. E quando ele encostou o carro na casa dos nossos irmãos, a nossa irmã viu e falou, olha quem Deus mandou para almoçar conosco hoje. Ela falou para o esposo. E ele falou, quem? Nosso irmão João Martins. Aí ele entrou e começaram a conversar. Nossa irmã estava enferma, uma enfermidade nos pulmões. Ela estava com um problema. Ela estava com um problema no joelho, estava andando de muleta. Ela estava desenganada dos médicos. E quando sentaram para conversar, a nossa irmã foi lá e pegou um pacote de couve e começou a cortar bem fininho para fazer. E o nosso irmão João já viu o que queria almoçar naquele domingo. E de repente, ele conversando com o nosso irmão, o passarinho cantou na gaiola. E quando o passarinho cantou na gaiola, nosso irmão falou, irmão João, olha que pássaro que canta bonito. Ele acompanhou, eu morava na Bahia, e esse pássaro já estava comigo. Eu mudei para Pernambuco, eu mudei para tal cidade, e ele foi falando. E hoje eu moro aqui nessa cidadezinha, e esse passarinho lá onde eu pisei, ele já mudou comigo. Já quiseram dar várias somas de dinheiro por ele, mas eu não vendo porque ele canta bonito, né? Aí o nosso irmão João respondeu, mas ele não está cantando, ele está se lamentando com Deus. Aí ele perguntou ao nosso irmão, mas o passarinho lamenta com Deus? Aí o irmão João respondeu, lamenta, porque Deus conversa com tudo aquilo que ele fez na terra, e tudo aquilo que ele criou conversa com Deus. Deus falou para o mar vermelho, abra, porque o meu povo de Israel vai passar. O mar abriu e o povo passou. Deus falou para a pedra, jorra água porque meu povo está com sede, e a pedra jorrou água. Deus falou para o corvo, leva carne para meu servo Elias porque ele está com fome. Ele levou, e Deus conversa com aquilo que ele fez, e o que ele fez conversa com ele. E esse passarinho está lamentando com Deus, e Deus está fazendo interpretar a lamentação do passarinho, e o passarinho lamentando está dizendo assim, Senhor Deus, eu me lembro das verdes matas, que eu pousava e voava por elas. Eu me lembro que eu voava pelo chão e comia a comidinha que eu achava. Eu me lembro da minha companheira e do nosso acasalamento. Eu me lembro dos filhotinhos que nós tínhamos e que nós saíamos à procura de comida e ponhava no biquinho dos filhotinhos. E hoje eu me lembro das águas frescas que eu tomava. Eu me lembro que eu voava livre de galho em galho, e hoje eu sou obrigado a estar dentro de uma gaiola, preso. Eu não posso voar. Onde está minha companheira? Onde está a água fresca que eu tomava? Aonde estão as comidinhas que eu mesmo procurava? Sou obrigado a comer comida que me dão. Eu sou obrigado a tomar água. Quente. Senhor Deus, ajuda. Tira eu dessa prisão. E ali ele naquela situação, ele lamentando com Deus. E o irmão João pegou e falando assim, e ele está pedindo para Deus para que ele seja livre dessa prisão. E no momento que ele falou assim, aí o nosso irmão, chorando com as mãos trêmulas, ele levantou as mãos devagarzinho e abriu a porta da gaiola chorando, e o passarinho saiu voando. E o passarinho voou um pouquinho, e quando estava um pouco mais alto, ele olhou para baixo, bateu as asas e cantou. Aí o nosso irmão João falou, agora ele cantou, ele não se lamentou. E no canto ele falava, até hoje eu cantei para ti, agora eu vou cantar para o Criador que me formou. Aí ele bateu as asas e voou, e pegou e falou, aí olhou para cima e cantou de novo. Aí o irmão João pegou e falou assim, agora ele falou, graças te dou, Deus, porque tu me livraste da prisão. E ali ele pegou e voou e foi embora. E quando o passarinho voou e foi embora, nossa irmã deu um pulo da cadeira, bateu o couve e voou, e Deus a libertou por completo, e ela não ficou com uma enfermidade no corpo. Essa obra é segredo. Deus opera nos mínimos, e muitas vezes nós faz aquilo que não pode, prender aquilo que Deus criou. Então nós temos que ter entendimento,
ser guiados por Deus para não prendermos aquilo em que Deus abençoou e fez para voar pelas terras. Vou contar mais uma obra que Deus operou na vida do nosso irmão Nelson, cooperador do Jardim Motinga, Osasco. Ele contou uma obra que ele estava na Baixada Santista e ele foi convidado para fazer uma visita para uma endemoniada, que Deus deu a graça de dar o dom de ele expulsar os demônios. E quando ele chegou, ele foi com alguns irmãos, algumas irmãs, e quando ele foi encostando perto, tinha uma moça dentro da jaula, e ela estava presa há muito tempo ali, e para dar comida para ela, precisava ser um varapau comprido e o prato de papelão, porque se desse uma outra coisa ela fazia arte. E quando o irmão Nelson foi encostando perto, o diabo gritou de longe: lá vem o Nelson mexer comigo. E ele gritou, nosso irmão: ah, seu vagabundo, tu já me conhecias? E quando ele encostou perto, o diabo gritou: Nelson, eu já sei que eu vou sair daqui, porque você vai me expulsar. Eu posso entrar em uma dessas irmãs, moças que está com você? Ele pegou e falou assim, nosso irmão Nelson: não, aqui não. Satanás, a praia está aqui perto. E você sai daí e dá uma rodada na praia. Dá uma rodada na praia. Todo crente da congregação cristã no Brasil que estiver deitado na praia agora, você entra e faz o que você quiser, mas não me mexa com outros a não ser crente da congregação. Entra e faz o que você quer. Pode ser até pior do que essa moça que você está aí. E o diabo respondeu: lá eu não vou, porque quem já vai na praia já é meu. Eu quero estas que não vai e que não gosta, essas aí que eu quero. E Deus chamou o Nelson e falou: nem nessas aqui também não, porque são santas e santos de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai desta moça agora, porque eu tenho uma obra na vida dela. A moça caiu por terra, abriram a jaula, a moça estava liberta, tomou um banho, e Deus fez uma obra na casa inteirinha, e a família está toda louvando e glorificando a Deus por essa obra tão linda que Ele fez. Vou contar outra obra que o nosso irmão Paulo, cooperador de Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo, nos contou. Ele é cooperador da penitenciária. Ele contou que tinha uma jovem na capital de São Paulo, e que quando ela era do mundo, ela era bandida, maconheira, e ela andava só em grupos. E nisso ela fez muitos assaltos a bancos, muitas coisas ruins. E de repente, Deus transformou a vida dela em um culto que ela foi, chamou-a na graça e converteu. E quando ela se batizou, que ela estava servindo a Deus, aí veio os processos que ela tinha que ir para cumprir aquilo que a lei determinava. E ela foi buscar a palavra porque ela tinha uma audiência para ir. E ela falou: Senhor, o que eu faço nessa audiência? Porque lá está tudo me incriminando uma coisa que eu fiz. E na palavra Deus falou com ela: fale a verdade, e a verdade te libertará. E ela pegou e foi até lá. E quando entrou na audiência, estava o advogado da acusação, e começou a acusá-la, e ela sentada na cadeira de réu, o juiz ouvindo, estava o júri também dentro da audiência, e de repente
o advogado da acusação começou a acusar e começou a falar tudo que ela tinha feito. Tal mês, tal ano, tal hora, você com a tal quadrilha assaltou o banco tal e levou tanto. É verdade isso aqui? Ela falou: é verdade, eu estava no meio dessa quadrilha e eu assaltei esse banco com eles. Tal ano, tal mês, tal data, você assaltou outro banco com a quadrilha e fez isso. É verdade? Ela falou: é verdade, eu estava junto com eles. E começou tal mês, tal hora, você saiu com a quadrilha e você aprontou isso. E houve isso no assalto. Você estava no meio? Estava. Eu estava junto com eles. E foi confessando tudo o que ele falava e que estava escrito nas folhas. Ela foi confessando e falando que estava. Aí quando terminou, o advogado virou para o juiz e falou: tá tudo aí. E não precisa nem perguntar, porque ela confessou com a boca dela. E por ela confessar, tá a sentença dela aí. E o juiz pegou a papelada, ela levantou a mão e pediu a palavra. O juiz concedeu. Aí ela pegou e falou assim: eu fiz tudo isso que o senhor está vendo, e tudo eu pratiquei, até eu não conhecer um homem. Mas depois que eu conheci o homem, eu nunca mais pratiquei e nunca mais vou praticar. Aí o juiz perguntou: que homem que você conheceu? Eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que eu conheci Jesus Cristo, eu nunca mais pratiquei, porque Ele me chamou na graça, me perdoou, e eu estou firme e espero até o fim. Então tudo que eu pratiquei, mas agora eu estou servindo a Deus em Jesus Cristo na congregação cristã no Brasil. E quando ela terminou de falar assim, o juiz chamou o advogado, o júri, o promotor, que estava tudo ali, e entraram numa saleta à parte, conversaram, e quando terminou a conversa, entraram de novo na sala de audiência. Aí o juiz bateu o sinete e falou: vai sair a sentença agora. Todos ficou de pé para saber a sentença da moça, e quando estavam todos esperando, ele apontou o dedo para ela e falou: se Jesus Cristo não te condenou, quem sou eu para te condenar? Aí ela começou a falar em língua, e o juiz falou assim: você está livre, e aqui está papelada para você tirar os seus documentos e viver como uma cidadã aqui no Brasil. E aí ela pegou e começou a falar a linguagem dos anjos, e Deus começou a tomar ela. Ela saiu com aquela papelada falando em língua, Deus tomando ela pelo corredor daquela audiência. E quando ela saiu lá fora, que ela abriu a porta e pôs os pés na calçada da rua, o juiz saiu por uma outra porta e encontrou com ela e falou: a paz de Deus, minha irmã, glória a Deus. E ali os dois se encontrou e os dois falou em língua, e essa obra foi feita, porque Deus, quando quer operar e quando quer livrar alguém, resolver alguma causa, limpar algum caminho, Ele vai e transforma tudo, muda a lei, Ele muda a papelada, Ele prepara todas as coisas, e o crente glorifica a Deus, porque quando Ele quer fazer e operar, e que Ele fala: eu vou livrar alguém dessa prova, e vou resolver tal causa, pode esperar que a vitória é nossa, e nós vamos cantar, e o nosso adversário fica envergonhado, e o nome de Deus é glorificado. Essa fita foi gravada dia 26/2/96. Ela foi gravada com toda a comunhão. E a quem ouvir esta fita, ligue seus pensamentos aos céus, porque o nosso Deus é bom e opera milagres impossíveis na vida daquele que crê. Porque Ele falou: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a esse monte: atira-se no mar, e ele vai. Então, a quem ouvir, ouça e crê, tenha fé, porque tudo que é impossível para ti, para nós, para Deus é possível. E ouvindo essas obras e crendo, pode ter certeza que igualmente Deus fez a estes, farão para nós também, se crermos. A Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja dada toda honra e louvor para todo o sempre.